Boa noite para você que está aí da sua casa nos assistindo em mais uma celebração de adoração ao nome do nosso Deus. Sinta-se à vontade para juntos adorarmos e exaltarmos ao único que é digno de toda adoração e de todo louvor. Venham e adorem ao Senhor, venha e exalte ao nome do nosso Deus, que esse possa ser o seu único desejo nesse momento, de adorar e exaltar ao nome do nosso Deus. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás, para assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher um tesouro maior terá. Confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher um tesouro maior terá. Vem, esta é a hora da adoração. Como estás para adorar? Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, aquele que a ti escolher um tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher um tesouro maior terá. Mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de te adorar, de nós regozijarmos em Ti, Senhor Deus. Que este momento de adoração e de louvor e de exaltação ao Teu nome, Pai, o Senhor possa se alegrar deste momento, que o Senhor possa, Senhor Deus, olhar para cada vida neste momento, para cada lar, para cada casa, Pai, e ver os seus filhos te adorando em comunhão, em adoração, em intimidade sincera contigo, Deus. Que este momento possa ser um momento precioso, Pai. Um momento, Senhor Deus, de
quebrantamento diante da tua presença, Pai. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor tem sido fiel para conosco. Muito obrigada porque a tua bondade e as tuas misericórdias, elas nos seguem todos os dias, Senhor Deus. Obrigada por este momento, Pai, em nome de Jesus. Amém. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 João, capítulo 4. Nós vamos ler alguns versículos de 1 João, capítulo 4. E diz assim: Foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós. Ele mandou o seu único Filho ao mundo para que pudéssemos ter vida por meio dele. E o amor é isto: não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e mandou o seu Filho para que por meio dele os nossos pecados fossem perdoados. Todo aquele que afirma que Jesus é o Filho de Deus, Deus vive unido com ele e ele unido com Deus. O sangue de Jesus foi quem nos transformou, foi quem nos resgatou do pecado. O sangue, o precioso sangue do Filho do Deus vivo, foi Ele quem nos resgatou, Ele quem nos transformou. E isso é a mensagem que nós devemos levar para todos, que o sangue de Jesus é capaz de transformar, é capaz de perdoar. E nada além deste sangue, somente o sangue do Filho do Deus vivo. Aquele que veio ao mundo, aquele que viveu entre os homens para cumprir o plano perfeito de Deus, para que pudéssemos nos purificar, para que pudesse nos purificar. E aquele que escolhe, que confessa o nome de Jesus como Cristo Salvador, vive unido com Deus. Que esse possa ser o seu desejo a cada dia, de andar com Deus, de viver uma vida de intimidade, de relacionamento com Deus. E isso acontece pelo sangue de Jesus, que nos aproximou de Deus. Quando nós estávamos longe, quando nós estávamos distantes de Deus, o sangue de Jesus nos aproximou de Deus. Possamos louvar e declarar essa tão grande verdade sobre as nossas vidas, sobre aqueles que creem no Filho do Deus vivo. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. É Ele que nos lava de todo pecado. O que nos lava dos pecados, o que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. O que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós
um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. O que nos lava dos pecados, o que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Ele nos faz brancos como a neve. O que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Nós podemos declarar que nós somos livres. Eu sou Declare isso com toda certeza, que o sangue de Jesus te libertou da condenação do pecado. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. O que nos lava dos pecados, o que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. O que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Diga isso. Alvo mais que a neve. Só o sangue de Jesus é capaz de fazer isso na sua vida. Mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Mais uma vez, algo mais que a neve. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. O que nos lava dos pecados, o que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. O que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus.
quando nós reconhecemos isso, quando nós reconhecemos a soberania de Deus, o sangue de Jesus derramado pelas nossas vidas, nós podemos nos render aos pés do Senhor. Nós podemos nos colocar diante do Senhor, podemos entregar tudo aquilo que somos, tudo aquilo que temos nas mãos do Senhor, para que Ele possa conduzir, para que Ele possa trabalhar da melhor forma possível, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que creem no sangue de Jesus. Rendido estou aos pés da cruz, me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és
eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Toda a honra e toda a glória seja dada ao nome do Senhor. Jesus, abençoa o papai, abençoa a mamãe, abençoa o Benjamin, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim. De novo, ó. Me esvazio de mim. Sopra teu vento aqui, toma teu trono, vem reinar, nós queremos te ouvir. Nós queremos te ouvir. Agora só Benjamin, ó. Essa casa, nós deixamos ela e Jesus. Todo mundo canta com o papai. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. De novo, mais alto, ó. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Mais uma vez, ó. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Boa noite, meus amados irmãos. Deus abençoe a sua vida. Mais um domingo estamos aqui transmitindo esse culto. Deus esteja abençoando a sua vida, a sua família. Creio que você teve uma semana abençoadora, certamente com os desafios, as lutas do dia a dia, mas por misericórdia de Deus você venceu. E mais uma noite nós estamos aqui, mais um domingo, para prestarmos culto a Deus e agradecer ao Senhor, pelo cuidado, pelo amparo dEle sobre as nossas vidas. Deus abençoe você, meu irmão, você e a sua família. Deus continua sustentando a cada um dos amados irmãos. Eu quero orar nesse momento pela sua vida,
e agradecer a Deus pelo cuidado de Deus sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, pelo sustento de Deus diário sobre a sua família. Eu convido a você que nesse momento, fechar seus olhos e vamos orar juntos, agradecendo a Deus e clamando a Deus também, pela graça, pela misericórdia dEle sobre nós. Vamos orar? Deus amado, Deus bendito, obrigado, Senhor, por essa noite, obrigado, Senhor, por mais um domingo, aqui nós reunirmos, ó Deus, no intuito de prestarmos culto ao Senhor. Eu quero agradecer ao Senhor, ó Deus, pelo cuidado, pelo sustento do Senhor dia após dia sobre a vida dos teus filhos, sobre a vida dos teus servos, ó Deus. Continua, Deus, suprindo as necessidades, dando direcionamento, ó Deus, a cada um dos teus filhos. Pai querido, esteja visitando de forma poderosa, ó Deus, os irmãos, ó Deus, que têm passado por tratamentos, por acompanhamentos médicos. Pai, cuida, Deus, de cada um, ó Deus, em nome de Jesus. Esteja cuidando desses irmãos, ó Deus, que têm estado, ó Deus, mais de quarentena, ó Deus. Pai querido, esteja guardando, ó Pai, nas suas casas, nos seus lares. Nós rendemos graças a Ti, ó Deus, pela graça e pela misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, essa noite eu vou compartilhar com você os Salmos 103, somente os versos 13 e 14. Esses salmos aqui é um dos salmos, já compartilhei algumas vezes aqui com os irmãos, que é um salmo de Davi, e Davi, ele inicia esses salmos falando com ele mesmo, falando com a sua alma, com o seu próprio ser, dizendo: bendize a minha alma ao Senhor e tudo quanto tem em mim, bendiga o seu santo nome. Então, esses salmos aqui, Davi, ele inicia esse salmo, praticamente, podemos ver, ele em uma conversa consigo próprio. Mas, chegando nos versos 13 e 14 desses salmos, diz o seguinte: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor compadece dos que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Então, nesse verso aqui, Davi, ele fala de um compadecimento de Deus, de uma atitude, de uma posição de Deus, e posição esta é comparada com um pai que cuida do seu filho, que trata de uma forma especial do seu filho. Então, aqui o salmista ele usa essa figura paterna de um pai e um filho, comparando-se a Deus com aqueles que o temem. Eu tenho falado aqui algumas vezes que a promessa de Deus não é para qualquer um, mas é de uma forma muito específica para aqueles que se posicionam como filho de Deus, aquele que buscam a Deus, aquele que teme a Deus, aquele que servem a Deus. E de igual modo, esses salmos também aqui fala de um compadecimento de Deus também direcionado, não a qualquer um, mas aqueles que temem ao Senhor. Então, o que nós deparamos aqui, podemos dizer, esse compadecimento de Deus, ou seja, um pai que está atento às necessidades do filho. Então, aqui, primeiramente, Davi, ele fala do compadecer do pai, e depois ele fala do compadecer de Deus. Que esse compadecer de Deus, ele é bem diferente do compadecimento de um pai. Porque um pai, ele não compreende na íntegra, na totalidade, as aflições de um filho. Ele vai buscar algumas percepções no qual esse filho vai transmitir. Mas Deus não. Deus, na sua soberania, ele compreende na sua totalidade. Então, o compadecer de Deus é o ato de compreender, de entender, de observar. E isso é muito interessante, essa compreensão, esse entendimento que nós devemos ter desse mundo que nós vivemos, que nós não estamos abandonados
temos a certeza do cuidado e do amparo de Deus sobre as nossas vidas. E Davi ele fala desse compadecimento de Deus, mas no verso 14 ele vai dizer que Deus ele conhece a nossa estrutura. E esse conhecimento de Deus, né, no termo hebraico, yada, quer dizer o ato de prestar atenção, de entender. É um conhecimento íntimo. E Deus ele tem esse conhecimento, né, a respeito da nossa vida. Então, aqui no verso 14, o salmista diz que Deus conhece, tem um conhecimento íntimo da nossa estrutura. E essa estrutura aqui, segundo a língua hebraica, é o nosso temperamento, a nossa mentalidade, o nosso caráter, o nosso impulso. Então Deus nos conhece. Deus tem entendimento, Ele conhece as nossas esquisitices, as nossas manias. Deus nos conhece, os nossos temperamentos. Uns são mais mansos, né? Outros são um pouco menos mansos. Uns são mais agitados, outros menos agitados. Deus nos conhece. E Deus conhece também os nossos impulsos, o nosso caráter. Deus nos conhece. E esse compadecimento de Deus está baseado dentro dessa nossa estrutura, né? Dentro do nosso temperamento, nosso caráter, né? Dentro da nossa mentalidade. Meus irmãos, mas aonde está a importância aqui desse texto, dessa fala do salmista, quando fala desse compadecimento de Deus sobre aqueles que o temem, e logo em seguida falando que Deus conhece a nossa estrutura. No verso 14, ele termina o salmista dizendo que e sabe que nós somos pó, ou seja, aqui trata da fragilidade do ser humano. E essa fragilidade do ser humano, a causa é o pecado. A Bíblia deixa bem claro, né, o que o pecado causou na humanidade. O pecado ele afetou a mente, os pensamentos, o pensamento do ser humano foi afetado com o pecado. O pecado também ele afetou, né, o ser humano não somente na mente, mas o corpo, através dos prazeres carnais, a inclinação aos desejos carnais, os prazeres carnais. Então, ou seja, o ser humano na sua totalidade foi afetado com o pecado. Então, Deus conhece toda essa realidade. Então é importante nós termos entendimento que Deus ele considera, né, a fragilidade dos nossos corpos. Matthew Henry, ele vai dizer, né, que Deus ele considera a fragilidade do nosso corpo e a tolice da nossa alma, ou seja, pelas as nossas inclinações, pelas nossas manias. E ele diz ainda que Deus simpatiza com seus filhos fracos e ensina esses filhos fracos. Ele simpatiza e ensina. Imagine se Deus observasse, né, as nossas fraquezas e de imediato nos punisse, estaríamos perdidos. Mas Ele nos ensina, e isso é a atitude de misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Então, meus irmãos, esse compadecimento de Deus, né, através do conhecimento, do entendimento da nossa natureza, nos ajuda muito. É a partir daí que nós vamos ter a certeza, né, de graça e misericórdia sobre a nossa vida. E é através desse conhecimento de Deus sobre a nossa estrutura, e na verdade o que nós somos pó. Mas esse entendimento, meus irmãos, nos ajuda e nos impulsiona a buscar a autoridade de Deus, a buscar a soberania de Deus, para que venhamos a vencer os desafios da vida.
Viemos vencer, né, toda essa inclinação da nossa natureza caída, vencer para a glória e a honra do nosso Deus. Então, em cima, baseado nesse texto, eu quero tratar aqui dentro de algumas afirmações com os amados irmãos nessa noite. Deus, Ele nos conhece, sabe da nossa estrutura, então, portanto, Deus, Ele perdoa todas as nossas iniquidades. Iniquidades, né, maldade, injustiça, delito, crime, enfim. A ação que é concernente de uma atitude inclinada ao mal, ao pecado, Deus, Ele perdoa as nossas iniquidades. Quando nós falhamos, quando nós erramos e buscamos a misericórdia de Deus, confessando os nossos pecados, Ele nos perdoa. Por quê? Ele nos conhece. Ele nos conhece. Às vezes nós temos dificuldade de entender ou aceitar quando nós ouvimos, chega ao nosso conhecimento, digo, quando alguém diz, olha, mas fulano que fez isso, praticou tal mal, e agora aceitou a Jesus e está salvo. Alguns vão dizer, peraí, mas como está salvo? Se ele praticou o mal, se fez mal a alguém, como que agora está salvo? Só porque aceitou a Jesus, porque o Senhor conhece. E quando nós tomamos um posicionamento de nos quebrantarmos diante de Deus, de nos ajoelharmos diante de Deus, Ele nos perdoa. Seja qual for o delito, seja qual for a injustiça, Deus, Ele nos perdoa, Ele nos purifica, Ele nos transforma. E somente Deus, Ele tem o poder e a capacidade de operar, realizar essa transformação na nossa vida, mexendo com a nossa estrutura. Essa estrutura que, volta a dizer, que foi afetada com o pecado. E assim, Deus, Ele dá força para suportar tudo o que nos oprime. Então, meus irmãos, tudo que nos oprime, Deus, Ele nos dá força para suportar. Seja qualquer coisa que te oprime, Deus te dá força para suportar. Além dele perdoar as nossas iniquidades, Ele nos dá essa força para estar suportando o que está nos oprimindo. Seja qualquer coisa que está nos oprimindo. De repente você na sua casa aí, você pode até pegar um papel, uma caneta e começar a listar o que te oprime, o que causa mal a você, o que causa angústia a você, o que causa dor a você. Deus, Ele te dá força para suportar. Por que isso? Porque Ele conhece a nossa estrutura por causa do compadecimento dEle sobre as nossas vidas. O que nós devemos fazer é como já mencionei, nos versos 1 do Salmos 3, é tomar o posicionamento do salmista quando ele diz, bendize, ó minha alma, ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Ou seja, é simplesmente exaltarmos ao Senhor e nos prostrarmos diante do Deus Todo-Poderoso. E assim vamos ter a certeza, aquilo que causa dor, seja uma dificuldade no trabalho, seja um problema familiar, problema na vida conjugal, uma enfermidade, ou seja, reticências. O Deus, Ele dá força para que possamos vencer. Porque Ele nos conhece verdadeiramente. E Deus nos conhece verdadeiramente por ser Ele o nosso Criador. Ele nos conhece verdadeiramente. Então esse é o Deus que perdoa a nossa iniquidade, que nos dá força para suportar o que nos oprime. E Ele é o nosso Criador. Ele é o nosso Criador, é o Deus que nos conhece verdadeiramente. Como já mencionei aqui, fala anterior, um conhecimento íntimo.
É um conhecimento de um casal que toma a decisão de compartilhar os seus segredos. Não é um conhecimento qualquer. Então, esse conhecimento é um conhecimento bem profundo, é um conhecimento onde não há sequer segredos não contados. Então, Deus nos conhece verdadeiramente. Então, tudo aquilo que nos aflige, Deus conhece. Tudo aquilo que nos causa mal, Deus nos conhece. Tudo aquilo que ninguém sabe, ninguém pode saber, eu não posso contar para ninguém. Você acha que ninguém sabe, que ninguém conhece. De repente, seu pai não sabe, a sua mãe não sabe, o seu esposo não sabe, a sua esposa não sabe, o seu pastor não sabe. Mas Deus, Ele sabe, Ele conhece. Ele nos conhece verdadeiramente. Às vezes nós ficamos muito preocupados com algumas atitudes nossas. Não, o outro não pode saber, né? Ninguém pode saber, enfim. Mas Deus conhece de tudo. Às vezes nós escondemos do homem, do ser humano, que não é, e é o ser humano que não nos salva, é Deus que nos salva, e achamos que escondemos as coisas de Deus. Deus, Ele nos conhece por completo. Ele sabe tudo que nós pensamos. Ele não nos conhece somente através das nossas ações. Vai muito além. Ele nos conhece através, só o ato de pensarmos. O Senhor já nos conhece, pois Ele é onisciente. E Deus, meus irmãos, Ele tem conhecimento dessa nossa posição fraca, posição inclinada ao mal, uma posição humana que nós temos, como já mencionei aqui na minha fala, com algumas manias meias esquisitas, mas Deus nos conhece, Ele tem conhecimento da nossa natureza. Faço menção novamente aqui do verso 14, no final, e sabe que somos pó. E sabe que somos pó. Então Deus sabe que nós somos pó, que é um pó. Essa palavra aqui, pó quer dizer o ato de pulverizar. A gente sabe como é, você vai pegar aí sai bomba da água e pulverizar, sai, eu não vejo, sai somente aquelas pequenas partículas de água. Então assim nós somos pó. Como assim, nesse sentido de pulverizar, ou seja, somos totalmente fracos. Às vezes achamos que somos tão fortes. E Deus está nos ensinando muito, meus irmãos, com toda essa situação que nós estamos passando aí, de pandemia. Como a gente para olhar a nossa fragilidade. Às vezes nós descansamos tanto, eu tenho meu plano de saúde, eu tenho isso, tenho aquilo, e nós estamos percebendo aí a nossa fragilidade através de um vírus que nos derruba, que afeta toda a humanidade. Então Deus conhece essa nossa posição. Essa minha fala dessa noite, querido, é para que nós venhamos parar um pouco a nossa agitação, parar um pouco às vezes, ainda mais nesse momento que nós estamos vivendo, às vezes nós ficamos muito em cima das reportagens, dos números de morte, mas é pararmos um pouco com tudo isso e olharmos para Deus, o Deus Todo-Poderoso, e a compaixão de Deus sobre nós, o gesto amoroso de Deus sobre nós, para entendermos que Deus, Ele nos compreende. Tudo isso está acontecendo, não é fora do conhecimento de Deus. Mas estarmos atentos que Deus, Ele tem conhecimento íntimo da nossa vida. Ponto. O que nós precisamos fazer é colocar a nossa vida nas mãos de Deus, é entregar a nossa vida aos cuidados do Senhor. Mas o que é isso? Entregar a minha vida aos cuidados do Senhor. É obedecer os mandamentos, é servir a Deus.
O ato de nós confessar nosso pecado e aceitar Jesus no nosso coração, entregar a nossa vida a Jesus. E assim nós vamos estar seguros, fazendo a nossa parte como ser humano, devemos fazer a nossa parte e deixar Deus cuidar, né, de toda essa nossa estrutura, né, essa nossa formação humana, deixar Deus cuidar, deixar Deus dar os direcionamentos necessários para a nossa vida verdadeiramente descansar em Deus. Mas aqui, já finalizando a minha fala, eu volto a fazer uma ressalva aqui, que todo esse posicionamento que nós aqui observamos de Deus, do cuidado, da atenção de Deus sobre a nossa estrutura, aqui uma palavra, como as demais, toda a palavra de Deus, ela é muito direcionada. Eu vou estar repetindo, é sobre os que o temem ao Senhor. Às vezes nós chegamos em qualquer lugar, ou postamos na rede social, dizendo alguns versículos soltos, e de promessa de Deus. Não adianta fazer isso. A promessa de Deus é sobre aquele que o teme. De repente alguém pode falar, peraí, pastor, e como que eu fico? Entrega a sua vida a Jesus. Abra o seu coração para Jesus. Aceita Jesus na sua vida. E assim você vai contemplar esse cuidado de Deus sobre a sua vida. Deus é ruim, não. Deus é bom, por isso mesmo. Porque Ele quer cuidar verdadeiramente daqueles que o buscam, daquele que crer nele, daquele que verdadeiramente abre o seu coração, entendendo que ele não é capaz de cuidar de si próprio na totalidade e coloca a sua vida aos cuidados daquele que é todo poderoso e que compadece de nós no ato de nos conhecermos por completo dentro de uma totalidade. Então, meu irmão, minha irmã, Deus abençoe a sua vida, Deus esteja te fortalecendo na sua caminhada, e lembrando sempre desse compadecimento de Deus sobre a sua vida, você que teme ao Senhor. E o salmista, ele compara esse compadecimento de um compadecimento de um pai, né, que fica atento aos passos dos seus filhos. De um pai, quando vê o seu filho, às vezes, seguindo um caminho tortuoso, daquele pai que chama, que exorta, que corrige o seu filho, porque ele ama o seu filho. Aquele pai que corrige seu filho com uma vara, porque ele ama o seu filho, ele externa amor com o seu filho, e assim Deus, ele realiza conosco, porque ele nos ama. Esse compadecer de Deus sobre nós é porque Deus nos ama, e ele, conhecendo a nossa estrutura, quem nós somos, ele se compadece de nós, porque Deus nos ama. Então, quando Deus ele te exorta na palavra, quando ele aponta o seu pecado, é porque ele ama. Isso é o compadecimento de Deus sobre você. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã, da sua família. Deus esteja cuidando da sua família. E aqui eu externo meu abraço aos amados irmãos, de uma forma muito especial, aos irmãos da PIB em São Vicente, a saudade dos irmãos. A gente encontra alguns irmãos, eu particularmente, às vezes eu encontro com alguns irmãos aqui na nossa rua principal, aqui em São Vicente, às vezes olha, a gente faz um joia, mas a vontade é de abraçar os irmãos. A gente sentimos saudade dos irmãos, mas eu espero, meu irmão, que você esteja bem. E eu creio que você está bem, porque Deus tem cuidado de você, Deus tem te sustentado, Deus tem alimentado a sua alma. E continuamos orando, aguardando para o grande momento de estarmos juntos aqui no templo, celebrando ao Senhor. Até o presente momento nós somos igrejas, unidas no amor de Cristo nos nossos lares, mas nós vamos caminhando, aguardando o momento de estarmos juntos aqui. Tá? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus esteja cuidando de você, nos seus compromissos,
né? Deus esteja te dando saúde, renovando as suas forças, meus irmãos. Tá bom? Vamos orar mais uma vez, vamos estar intercedendo a Deus nesse momento, né? Pelo nosso país, vou interceder a Deus pela nossa nação, pelo mundo, está intercedendo a Deus. Vamos clamar a Deus, meus irmãos, para que isso passe logo. Interceder a Deus pelas famílias enlutadas, famílias sofrendo, famílias com coração partido, coração dolorido. Vamos interceder a Deus. E certo, né, que Deus, Ele estará atento ao nosso clamor, né, Deus estará atento à nossa oração. Vamos orar? Deus amado, Deus bendito, mais uma vez nós adoramos o Teu nome, glorificamos o Teu nome, ó Deus, no reconhecimento que Tu é Deus todo-poderoso, é Deus grande, Deus supremo. E em nome de Jesus, Senhor, eu quero interceder ao Senhor Deus pela vida da Tua igreja, Senhor. Ó Pai, os irmãos nas suas casas, nos seus lares, os irmãos mais idosos, ó Pai, saindo menos, ó Deus. Pai, que Ele esteja cuidando de cada um, da sua emoção, da sua estrutura, ó Deus, emocional. Pai querido, reveste, ó Deus, os Teus servos, ó Deus, da Tua graça, Senhor Deus. Pai querido, esteja cuidando, ó Deus, cada irmão, ó Deus, que sai, ó Deus, às ruas para cumprir seus compromissos profissionais, seu trabalho. Cuida de cada um no trânsito, ó Pai, que nos cuidados com esse momento, ó Deus, dê o discernimento, a sabedoria, ó Deus, vindo do Senhor sobre cada vida, em nome de Jesus. Ó Deus bendito, interceda o Senhor Deus pelo nosso país, pela nossa nação, pela nação brasileira, ó Pai, os nossos líderes, ó Pai, os três poderes, ó Deus, que nos governam, ó Deus. Eu intercedo por cada um, ó Deus, que só dê discernimento e cautela e amadurecimento a cada instante, Senhor, em nome de Jesus. Também intercedo ao Senhor Deus pelas famílias enlutadas, sofrendo, ó Deus, pelas partidas dos seus parentescos. Pai, eu clamo pelo conforto do Senhor sobre cada vida, sobre cada família, ó Deus. E obrigado, ó Deus, apesar, ó Pai, de não termos oportunidades no momento, de reunirmos no templo, mas obrigado pela oportunidade de aqui transmitir, ó Pai, esse momento de culto ao Senhor e participar deste momento juntamente com os irmãos nos seus lares. Obrigado a Deus pelos irmãos que aqui têm cooperado conosco, ó Pai, nossos músicos, nossos sinoplastas, irmãos da mídia. Abençoa, Deus, poderosamente a cada um desses irmãos queridos e amados. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém, Deus. Meu irmão, Deus abençoe, querido, a sua vida. Continue dizendo para os irmãos, tome os cuidados necessários, queridos. Essa pandemia é uma realidade que nós estamos vivendo, né? Então é necessário os cuidados necessários. Você está aí usando a sua máscara, cuidado com a higiene, vamos fazer a nossa parte, estarmos certos que nós estamos guardados e protegidos pelo Senhor nosso Deus. Que Deus abençoe a sua vida, tenha uma noite de paz, e uma semana abençoadora em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite a você que está nos assistindo. Estou passando aqui para deixar alguns recadinhos para vocês, então fiquem ligados. Toda terça-feira às 4 horas da tarde, nós temos encontro com as crianças pelo aplicativo Zoom. Se a sua criança ainda não participou, pode falar com a tia Lívia que ela vai te passar as instruções. Toda quarta-feira às 7h30 da noite, nós temos o nosso culto de oração sendo transmitido pelo Facebook. Toda quinta-feira o pastor Marcelo se encontra na igreja, para você que deseja conversar com ele e também para deixar seus dízimos e suas ofertas. Ainda na quinta-feira, às 8 horas da noite, nós temos a live da juventude sendo transmitida pelo Instagram da Juventude Zoe. Nas sextas-feiras, às 7 horas, nós temos o PG dos adolescentes,
sendo feito pelo aplicativo Zoom. Domingo nós temos um combo de programações. Às 9 horas da manhã nós temos a EBD sendo transmitida pelo Facebook. Às 5 horas da tarde nós temos o culto infantil pelo YouTube. E às 7h30 da noite nós temos a celebração de adoração sendo transmitida pelo YouTube também. Então fiquem ligados, não percam as programações. Não deixe a sua família perder as programações porque estamos atendendo a todas as faixas etárias. Então participe conosco.